Juntos a gente podcast. Quero convidar todos vocês para curtirem, compartilharem. Hoje a gente está aqui com meu amigo de muito tempo, Matheus Spor. Eu ia fazer sacanagem, ia dizer Matheus Ernesto Spor, mas o segundo nome ninguém conhece, mas ele ia fazer sacanagem, que ele também sabe o meu segundo nome. Um grande amigo, um cara que me acompanha e que eu acompanho há bastante tempo. Já fomos colegas desde a época do Colégio Luterano, né, Matheus? Mas Matheus que tem uma trajetória, que é o que traz ele aqui para conversar conosco e fazer esse bate-papo. Matheus Spor foi conselheiro tutelar, formando, imagino eu, esse semestre em serviço social, e atualmente é secretário de desenvolvimento social em Igrejinha, uma pasta que eu já tive a honra de ocupar. Trabalhou conosco lá e que eu fico muito feliz de ver essa trajetória que tu está fazendo, inclusive ampliando aquilo que a gente conseguiu iniciar. Então, Matheus, minha saudação, seja muito bem-vindo aí para esse bate-papo. Obrigado, Jefferson Lamiller. Então, ele conhece ela, né? Pela recepção, pelo convite. Acho que é importante a gente poder trazer sempre a pauta, a discussão do SUAS, né? Que eu acho que é algo que tu já tinha trazido antes mesmo, os bastidores, né? E de fato poder suceder hoje na secretaria, saber do teu legado, porque foi um divisor de águas, né? Acho que é bem importante, e porque essa estrutura de secretaria antes ela era muito vinculada à saúde, né? Até a tua entrada. Após isso a gente acaba tendo esse divisor de trabalhar as plataformas do SUAS quanto desenvolvimento social e a habitação, que tu também ocupou o cargo com maestria, né? Tanto que eu não vou ficar repetindo, mas já foi dita a questão do habitacional, entre outros projetos, né? Acho bem interessante, Matheus. Primeiro a gente aproveitar para dividir um pouco as pessoas. Nem todo mundo tem essa passagem pelo poder público, né? Existe uma confusão muito grande entre fazer desenvolvimento social, fazer serviço social e fazer assistencialismo ou caridade. São coisas bem distintas, né? E a gente não está aqui tirando mérito de quem faz caridade ou de quem presta assistência a quem precisa. São atitudes muito bonitas, muito necessárias e inclusive que muito nobres, né? Muito nobre quem faz caridade, quem presta assistência a quem precisa. Agora, a existência do serviço social, da assistência social enquanto um serviço público, uma política pública, ela precisa trabalhar pela emancipação da sua causa, né? A gente está lá para prestar um serviço que no fundo, nós queremos terminar com o nosso público-alvo, né? A gente quer a porta de saída. A gente quer a porta de saída. A gente quer que a secretaria não tenha serviço. A gente quer que a pessoa consiga gerir a sua própria vida, e as políticas públicas têm essa intencionalidade. Eu acho que esse caminho, que já existe há bastante tempo, tem muitos militantes do serviço social aqui, é um caminho que eu vejo que nós conseguimos iniciar a trilhar lá em Igrejinha, no período que eu tive a oportunidade de ser secretário, e tu trabalhaste lá comigo, foste coordenador lá desde o primeiro momento, ou se não desde o primeiro, desde muito perto disso, porque eu lembro que eu fiquei pouco tempo na secretaria sem que tu estivesse conosco, e eu acho que esse é um caminho importante da gente frisar, né? Porque é muito diferente você fazer caridade, você fazer assistencialismo e você criar uma política pública que trabalhe pela emancipação do ser humano. Essa confusão do serviço social, da política social, do todo, ela se mistura muito, de fato, o assistencialismo com assistência social, assim como tu conhece bem a política da politicagem, né? Então são os caminhos que a gente tenta sempre corrigir. De fato, o nosso usuário ele faz muita confusão dentro do que cabe ao poder público e terceiriza muito ao poder público, que de fato por vezes é da família ou é do usuário, do indivíduo, né? Nós trabalhamos com todo o embasamento do SUAS, ou seja, não foi criado numa roda de conversa, ele tem toda uma experiência, tem um porquê de existir, mas ele tem algumas características diferentes do SUS, que é muito mais conhecido e muito mais trabalhado. Então, no momento que tu tens ele de acesso e procura sim universal, mas o serviço do SUAS é só quem dele de fato precisar, tu acaba tendo esses norteadores e tu acaba separando isso, né? E essa questão que tu traz do recorte da ajuda, da boa vontade, inclusive de gabinetes de primeira-dama, muito histórico, isso é a origem do serviço social, né? Tu inicia com a questão religiosa, com a questão das primeiras damas auxiliando, isso tudo foi se moldando, transformando a ponto de nós termos hoje todo um regramento
com embasamentos técnicos sobre isso. Mas essa dificuldade, inclusive, se dá pelo usuário e alguns gestores do poder público também, né, que acabam incentivando, acabam fazendo a manutenção desse usuário, né, e aí, inclusive, pela questão da politicagem que vem junto. Mas aí, volto a dizer, tu trouxe a referência de eu ter trabalhado contigo, eu sei o quanto tu sempre tentou batalhar para que isso fosse corrigido, que esses fluxos fossem dados dentro da política pública. Os próprios serviços de CRAS, CRES, que lidam com isso de forma direta, o Conselho Tutelar. Então, tu ter essa certeza e a clareza, é importante tu ter esse perfil técnico, né? Então, tu tendo quadros adequados para os locais certos, acaba facilitando esse diálogo também, né? Eu acho bem importante. Depois a gente vai fazer algumas pontuações sobre CRAS, CRES, Conselho Tutelar, porque eu sei que essa é uma linguagem bem técnica e a gente aproveita esse podcast para tentar também colocar uma simplicidade nesse linguajar, para que as pessoas possam entender bem o que a gente conversa. Mas é interessante, eu noto, eu não sei se tu percebe, mas quando nós iniciamos uma trajetória de secretário, parecia que havia até um certo interesse em manter essa estrutura não organizada. Porque à medida que você não tem uma política pública efetiva, profissionais concursados em cada setor e algo estruturante, você permite que o assistencialismo, muitas vezes utilizado numa troca por voto, ele se estabeleça como uma política pública de fato. Até porque a origem da assistência social é muito essa mesmo, e não há nenhum demérito nisso, as coisas precisam nascer de algum lugar, né? E nasceu muito da experiência das primeiras damas, da antiga LBA, né? A LBA, Legião... O que era mesmo? Legião? Da Boa Vontade. Não, LBV LBV é da Boa Vontade, LBA... Liga Brasileira de Assistência, talvez? Tinha algumas outras nomenclaturas ali. Eu não vou lembrar. Mas e que se tinha ali uma possibilidade de auxiliar quem estava precisando e muitas vezes de pedir algo em troca também, que muitas vezes poderia ser o próprio voto. O próprio voto. Então, o Sistema Único de Assistência Social, a estruturação dele enquanto política pública, eu vejo também como um processo de amadurecimento da nossa democracia. Porque acesso à política pública não é um privilégio dos amigos do rei. Seja na saúde, através do SUS, seja na assistência social, através do SUAS. Sim. Ela é uma política pública de acesso através dos regramentos que a política pública cria, até porque, como tu falou, e é verdade, tem muita gente que tem dedicado a sua vida para pensar as formas de estruturação do SUS e do SUAS. E quando tu fala essa confusão ali, que nós participamos desse desmembramento, digamos assim, das políticas públicas de assistência social, das políticas públicas de saúde, eu vejo esse norte como um caminho sem volta e muito importante que a gente estabeleça isso, seja na administração dos municípios, seja até mesmo nessa divisão bem feita dos recursos, não misturar mais esses recursos, porque como o SUS ele é muito grande, muito antigo, muito amplo, a assistência social ela desaparece toda vez que ela é colocada para dentro do SUS. É porque nesse recorte, Jeff, se tu pegar todos eles, né, inclusive a origem que tu traz, o próprio serviço social, ele surge da questão já do bem-estar do trabalhador para que ele produza mais. Então, ele também não surge como bonzinho da linha de trabalho, não, ele surge justamente para fomentar o bem-estar para o trabalho. Então, de igual forma, a questão do SUAS também, ele vem dessa construção que a gente trouxe, mas para hoje ter os objetivos que a gente tem. Mas essa secretaria em específico, ela é muito curiosa porque eu vejo ela como fundamental para os elos da rede, né? Quando tu traz a questão de saúde, nós sabemos da importância da educação, porque nós não lidamos com obras físicas, a gente lida de fato com o ser humano, né? A transformação do ser humano, ela é muito devagar, a quebra de ciclos que a gente traz, e eu sei que tu trouxe em outros podcasts também, ela não se dá essa ruptura de uma vez, né? É transgeracional, então tu vai minimizando uma redução de danos que tu faz. E aí quando tu faz toda essa construção, tu vai ver que de fato para o acesso à educação, só estar em sala de aula não é tão simples, né? A gente lida com um público mais vulnerável, de fato, que necessita de alimento, que necessita de acompanhamentos. Então, esse ciclo do social, ele é presente em todas as demais relações. Então, nós lidamos com todos os demais meios e equipamentos de todas as secretarias do município, seja o governo federal, o governo estadual, e a questão de cofinanciamentos, de valores dos quais a gente tem acesso são muito inferiores.
Então nós temos a importância de transformar essa realidade do ser humano, mas com muitos ou poucos recursos, né? Nós não temos essa possibilidade de pensar algo muito além, porque é no dia a dia, é na prática. Nós não conseguimos vislumbrar nada a longo prazo, pela questão até de não ser continuado os serviços. E aí quando tu traz a questão de ter os perfis e os profissionais técnicos da área de concurso, de carreira, facilita muito porque tu não tem tanta quebra, né? E o usuário não é só vinculado ao espaço físico, né? Por mais que eu não vou entrar agora em CRAS e CREAS, ele é vinculado ao ser humano que atende ele. Então essa questão da empatia, a questão de conhecer, isso é do dia a dia de construção. Então tudo que a gente conseguir ao longo do tempo e produzindo, isso vai ter um resultado gigantesco no depois. E aí então é fundamental, quando tu lida com a política pública, como nós lidamos nesse meio, que é essa situação do prevenir, né? A gente poder fazer a prevenção, ele é talvez num primeiro momento mais caro, só que ele se justifica a curto e longo prazo já de forma absurda, né? A prevenção é um investimento que dá certo, né? A gente mencionou já 2, 3 vezes as expressões CRAS e CREAS, né? Eu vou aproveitar que tu mencionou 2 vezes, acho que é importante fazer um pouco dessa estruturação e acho que está aqui para a gente fazer esse bate-bola também. O CRAS, então, é uma porta de entrada quando tem uma situação de vulnerabilidade, mas ainda não tem uma violência. Isso. A família, você percebe que ela está vulnerável, tem algumas dificuldades, seja pela relação, seja pela questão financeira, dificuldade financeira, e ela passa a ser público-alvo do CRAS. Isso. Digamos que seja uma primeira porta de entrada de vinculação. O CRAS eu vou trazer 2 exemplos para que fique mais claro o entendimento de quem não lida com essa política no dia a dia, né? O CRAS, ele seria, correlacionando ao SUAS e o SUS, ele seria o BS. Ele seria a primeira plataforma de atendimento. Ou então, quando tu traz um recorte, ele seria quando a pessoa quer pular da ponte. Então tu tens como ir, mediar, conversar, ajustar. O CREAS, depois a gente vai trazer ali o que é, mas já para aproveitar o gancho, o CREAS é quando já pulou da ponte. Aí então já houve a violação, já houve a violência, e ali então a gente acaba tratando os efeitos dessa queda. E aí então, como eu trouxe antes o comparativo com o SUS, o CREAS entra como sendo o hospital ali, já um centro de tratamento intensivo, alguma coisa do gênero. Então eles acabam tendo essas dimensões diferentes de tamanho, né? E pela política pública a gente ainda teria mais uma variação, né? Se eu ainda estou bem lembrado, que seria o tal do centro POP, que seria a alta complexidade, digamos assim. O centro POP ele acaba lidando mais com esse público de moradores de rua, de drogadição, ele entra numa outra esfera de atendimento ainda. Existe centro-dia, existe outras nomenclaturas também, mas o básico que hoje nós temos nas estruturas, inclusive a nível de região, são CRAS e CREAS, sabendo que alguns municípios ainda não têm independência e autonomia de CREAS, que os serviços são ligados dentro do CRAS, fazendo todos os serviços de baixa e média complexidade, né? Inclusive, sabemos que estruturas de onde não há a desvinculação como secretaria, e sim um departamento, o que acaba dificultando toda essa estrutura até que a gente traz, né? Na disputa de recursos, né? Porque eu falo agora como secretário de Finanças, que ainda sou no município de Taquara. Você tem um local, digamos assim, que administra a totalidade dos recursos, e a disputa que você tem de recursos, ela é desleal, porque você tem políticas públicas muito institucionalizadas, muito antigas, e que o resultado se vê muito fácil. Por exemplo, você investe 50 mil para tapar buracos, você vai ver os buracos tapados logo depois que você investiu 50 mil. Sim. Agora, você faz um investimento de 50 mil para contratar profissionais por uma questão de uma violência que já foi perpetrada, ou menos para aumentar os atendimentos do CRAS, ou do CREAS, ou de própria estruturação do Conselho Tutelar, esse resultado não vai ser tão imediato. E muitas vezes nós somos imediatistas, temos uma certa dificuldade em lidar com os tempos que as coisas têm para acontecer. E com a frustração, né? Ah, sim. Nossa, inclusive, né? Eu acho que todos nós que atuamos na vida pública, em algum momento já nos frustramos de ver uma família que a gente atendeu durante muito tempo ir lá e repetir o ciclo. Eu ia te fazer uma pergunta para a gente bater uma bola aqui também, que é uma dúvida que eu tenho. Nós enfrentamos nos últimos 2 anos uma pandemia, e ela, penso eu, que alterou bastante os fluxos de atendimento, as vulnerabilidades que estavam colocadas. Como é que
tu que teve que lidar na ponta, no dia a dia, por todo esse período? Se eu não me engano, todo o período de pandemia tu estiveste na ponta, atendendo, trabalhando, especialmente assim, a questão dos moradores de rua, do perfil das famílias atendidas. Houve uma mudança, houve um empobrecimento, um agravamento disso? Como é que tu enxerga isso de uma visão mais plural? O que ocorre é que, de fato, eu assumo a secretaria em abril de 2020 e a pandemia a nível Brasil inicia em março ali. Então, eu pego bem o período inicial a nível Brasil de pandemia. O que se sabe é que, de fato, a procura por alimento foi muito mais intensificada. Tu trouxe antes a questão dos recursos, né? Como antes eu já tinha trazido, a Secretaria de Desenvolvimento Social, pelo SUAS, não tem uma pactuação a nível federal de percentual obrigatório de repasse, né? Então, nós ficamos à mercê muito do caixa livre dos municípios. Então, cabe o gestor ter o entendimento de ter essa construção que a gente possa produzir. Senão, a gente fica sem recursos e aí é impossível de gerir. Mas, quanto ao perfil e essas características de pandemia, né? Primeiro, que as questões envolvendo moradores de rua ou o aumento deles, a Igrejinha, que eu posso falar com mais tranquilidade, que é o município qual eu sou gestor e resido, ele não teve o aumento dos moradores, mas sim a dificuldade de manejo com eles, pela questão de Igrejinha não ter albergamento, né? Nós não temos um albergue, então nós tínhamos inclusive obrigação legal a nível federal de ou acolher ou criar uma casa. E aí tu entra nas questões sociais, porque quem quer que a sua casa ao lado seja ocupada por esse perfil, né? É interessante, né? Porque a gente, enquanto gestor, sempre é cobrado para dar uma solução, mas também ninguém quer que do seu lado tenha um albergue. Ninguém quer que do seu lado tenha uma política pública. Eu quero ir com meu filho na praça brincar, mas eu não quero que o morador de rua esteja ali. Só que, não estando ali, qual é o passo? Eu vou querer ele morando numa casa que seja um aluguel social ao lado da minha? Não, esse movimento não é interessante, né? Então, essa questão social e de impressão, ele é muito ruim, né? Mas aí, sobre a questão pandêmica, o aumento de procura pelo alimento foi muito maior. Eu percebi também em Taquara, tanto que nós tivemos lá uma campanha bem interessante, que era Todos contra a Fome, que nós arrecadávamos alimentos na frente dos supermercados para dar conta dessa demanda, porque o recurso livre, o recurso público, não dava conta, porque muitas famílias, pelo menos em Taquara, que não eram o público-alvo, famílias que se mantinham com o seu trabalho, com a sua renda, passaram a demandar alimentos em razão da impossibilidade de trabalhar na pandemia. Mas tu vê como é tudo muito cíclico, todo esse movimento do social, né? Porque, voltando agora lá para o início da nossa fala, vamos lá. Porque quando tu traz essa das campanhas de arrecadação, é perfeito, é muito bom, mas desde que o poder público que faça esse repasse, porque ele que tem o diagnóstico, conhece as famílias que são atendidas. Se não vira o assistencialismo. Porque senão, porque por vezes aí tu diz, mas como é que eu vou tirar o morador de rua do centro? Mas quando ele tá lá, tu dá o dinheiro que ele pede, tu dá a comida que ele pede, então ele acaba mantendo esse círculo vicioso dele, essa estrutura, e aí tu, quanto poder público, tu não consegue atingir ele. Porque se ele sentisse essa necessidade de ser acolhido pelo poder público, nós oferecemos serviços, sei que Taquara também e todos os demais, mas aí é muito ruim porque eles têm os acessos daquilo que a gente não quer. Então nós fomentamos a permanência, né? É ruim. E a Igrejinha teve a procura mensal que se tinha por cestas básicas virou semanal. Então nós tivemos 4 a 5 vezes mais procura pelo alimento e houve a mudança do perfil, sim, porque antes até é ruim comentar, mas antes tu identificava visualmente as famílias que eram assistidas, né? Tu tens aquela impressão de dizer, não, isso é perfil de quem é acompanhado, isso, pela roupa, pela moradia, tem esse julgamento social, né? Embora a equipe técnica já é despida desse preconceito, mas a gente sabe que de forma da sociedade ver é isso que acontece. E esse perfil mudou porque o que ocorre, né? Tu tens toda uma organização financeira. Aí o casal, por exemplo, a mulher está desempregada, o homem teve um decréscimo financeiro, salarial, mas tem filhos, tem toda uma estrutura. Então, para pagar aluguel ou pagar um financiamento de uma casa, pagar financiamento de carro, internet, o que for, aí às vezes tu mantém toda essa estrutura do mínimo que tu tens para poder pagar, prioriza essas contas e o alimento tu acaba procurando então pela rede pública, né? E aí vão constrangidos, né? Não é agradável essa procura, a gente sabe que as pessoas têm essa dificuldade, se sentem invadidas, mas faz parte de conhecer a realidade, basicamente uma entrevista feita pelo técnico, pelo assistente social,
Mas teve então o acréscimo desse perfil de pessoas que em outros tempos não necessitariam, não necessitavam da procura pela secretaria, mas que nesse momento foram vinculadas e acabaram, e aí tu faz o acompanhamento familiar para ver se de fato essa demanda ela é constante, se precisa uma organização de família de fato com intervenção ou se é só pela demanda eventual do alimento, né? Agora vem outro ponto polêmico que eu acho que é importante da gente conversar um pouco. A gente falou bastante aqui sobre as portas de entrada, sobre a estruturação da política pública, sobre a forma adequada de tratar esse público. Mas e a porta de saída, Matheus? A porta de saída, tu sabe que eu acho que essa talvez seja a nossa grande missão, né? De um lado, trabalhar firme para que o Sistema Único de Assistência Social, com todos os seus atores, seja respeitado e efetivo. Eu acho que este é um caminho importante que nos livra da politicagem, que nos livra do assistencialismo, que coloca de fato pessoas que tenham formação para cuidar dessa política pública importante. Mas de outro lado, acho que tem a pergunta que quem conseguir respondeu a pergunta do milhão, né? Que é de que maneira se estruturar uma porta de saída. Eu tenho uma impressão, mas ela pode ser uma impressão, de que essa não é uma responsabilidade exclusiva do Sistema Único de Assistência Social. De que essa porta de saída ela precisa passar por ampliar as oportunidades educacionais, por assistir nas necessidades primordiais, aquelas necessidades primárias daquela família, e de contar também com um perfil de governo federal e estadual que tenha um foco na geração de emprego e na distribuição de renda. Eu acho que aí a gente consegue construir uma porta de saída para esse cenário de vulnerabilidade, de miserabilidade e de empobrecimento que nós vemos nesse país chamado Brasil. De fato, eu acho que voltando, é por isso que eu digo, é muita roda aqui. Mas é assim, é um bate-papo mesmo. Porque o tema é isso, né? A política social é isso. Quando tu traz de que o sonho mágico é não ter o acesso, não precisar do serviço, de fato a maior saída é não precisar entrar, né? Sim. Porque de fato a gente tem uma entrada muito grande, muito pelo cadastro único, pelo CRAS, ou já com uma questão maior que necessite de intervenção do CRES, mas em regra a maior porta de entrada é o CRAS e encaminhamentos diversos, assim, de demanda espontânea inclusive. Mas quando a rede ela é operante, tu tens a prevenção na escola, tu tens acompanhamento na base, tu consegue fazer a intervenção de todas essas formas, automaticamente esse ciclo ele diminui. Então a resposta não vai ser dada quanto Secretaria de Desenvolvimento Social, ela vai ser dada na construção do todo, do entendimento de que de fato o SUAS ele faz parte de um organismo onde é que essa rede precisa ser atuante, onde ela precisa funcionar, porque senão sempre vai ter essas brechas. E aí existe muito aí no poder público, que é um erro do jogo do empurra, né? Aí eu não cruzo as informações, eu não cruzo as políticas, porque o SUS faz o que é do SUS, o SUS faz o que é dele, a educação dele, mas nós não pegamos e unimos isso, né? Então é necessário sim mesclar, interagir, ter essa troca, essa construção, porque de caso contrário a gente não vai ter. Dentro da estrutura mais específica da política social, tu até consegue com intervenção, acompanhamento familiar, reduzir as demandas de CRES e ir para o CRAS, ou do CRAS daqui a pouco tu conseguir trazer essa autonomia, mas a porta de entrada hoje sim ela é maior que a de saída, mas é porque todo esse organismo montado ele se dá dentro desse debate por causa que prefere esse fomento de permanência do que o de saída, né? Então é sim muito trabalho, é muito projeto, o cobertor é curto e aí tu tem que minimizar erros, e aí tu vai e faz levantamento de indicadores, vai para o território. Isso é importante também, né, dentro do poder público, conhecer o território, saber onde tem a maior vulnerabilidade, conhecer associações de bairro, conhecer inclusive então dentro da secretaria qual eu ocupo os indicadores que vêm pelos conselhos municipais de direito, porque ali tu vai ter os levantamentos de demanda de pessoa com deficiência, de mulheres, de questões raciais, LGPD, QI+, enfim, todos esses conselhos de direito fazem parte da pasta. Então, números e indicadores tu tem. E aí tu precisa conseguir construir isso para que tu tenha essa liberdade de fazer, que é o entendimento do gestor. E aí, então, para a gente poder pensar, mas dentro desse... Sozinhos não vai funcionar, ou é construção ou não vai ter resultado. Matheus, uma impressão que eu tenho, e pode ser também uma impressão,
mas se for uma impressão muito forte, é que todo esse ecossistema que existe aqui, seja do usuário, do profissional, da pessoa que desenvolve algum tipo de ação, que dialoga com o Sistema Único de Assistência Social, eu vejo muito o terceiro setor aqui, algumas ONGs, algumas entidades, ele de alguma maneira ainda carece de uma representação. E falo isso também na política. Eu nunca vi nenhuma política pública ser levada a sério se não tiver os seus interlocutores, a sua voz, o seu lugar de fala colocado. Às vezes parece que nós ainda precisamos ter esse movimento de empoderamento daquelas pessoas que compreendem disso. E nisso assim eu jogo muito a bola para ti, me sinto muito à vontade, porque eu fui um cara que desde o início estimulei muito para que tu buscasse a formação, buscasse exercer isso e buscasse exercer liderança, né? E hoje eu preciso dizer que eu tenho muita felicidade de te ver como um cara ativo politicamente e ativo na política pública. Eu acho que tu é um exemplo, não é o único, mas é um bom exemplo daquilo que nós precisamos na sociedade, que é que se buscar uma compreensão sobre o tema, buscar defender aquela política pública para dentro dos partidos, para dentro das eleições, para dentro das narrativas eleitorais, para fora da sociedade, com energia, para a partir daí conseguir transformar a vida das pessoas. Eu acho que a política tem muito esse papel e essa necessidade de que o social assuma um protagonismo, porque é muito fácil ter um protagonismo de alguns assuntos, é muito natural, inclusive. E às vezes quem coloca a sua vida, uma primazia no social, e eu acho que tem muito disso na nossa geração, no nosso pessoal, as pessoas que militam e dialogam com a gente, é muito difícil que essa galera se coloque como protagonista nos processos políticos. Eu acho que esse também é um exercício que nós precisamos fazer, uma caminhada que nós temos que trilhar juntos. Mas essa questão de ocupar os espaços e com perfis para isso, tu é mestre em desenvolver e poder ver, né? Isso é reconhecido por todos, o quanto tu consegue ver e captar essas lideranças para esses pontos, né? Seja um conselheiro tutelar, uma campanha, ou alguém indicado a vereador, prefeita, o que for, deputado, a gente sabe que tu é muito bom em poder ver isso, né? E tu tens essa capacidade de articulação e conhecimento, e pelo conhecimento de convencimento dessas ações, né? Eu agradeço o carinho desde sempre, né? Não só de agora, mas essas ações, Jeff, que tu traz de poder estar nesse espaço, eu lembro de tu falando muito de que o quanto nós nos incomodamos em saber que a nossa vocação é política, né? Então, tu ser visto como uma pessoa com uma vocação política não é tão bonito quanto alguém que tem uma vocação à advocacia, à medicina, o que for. E aí, de igual forma, tu ver essa questão do social, ela é muito mais difícil porque ela é ligada a movimentos históricos que, na verdade, não foram como são vendidos, né? Mas a questão socialista, comunista, de forma que isso acaba dificultando ainda mais o diálogo de construção. Então esse desconhecimento de alguns acaba dificultando essa pauta do que é do social. Sabe o que é interessante isso? Eu acho legal ver essa oportunidade, porque muitas vezes eu sou questionado, porque nos últimos anos se criou uma narrativa muito rasteira a respeito de direita, esquerda, socialismo, humanismo, comunismo, vários ismos, né? Como se uma palavra tivesse um único significado e representasse uma única ação. Sabe qual é a principal resposta que eu dou? Para mim é muito simples e é o que sempre me motivou. O ismo é o que manda. E o socialismo para mim é um socialismo mesmo, é uma prevalência do social, que pode se contrapor a uma prevalência do capital, uma prevalência do interesse privado, uma prevalência do interesse financeiro. Eu acho que cabe a gente trazer esse viés, dizendo que sim, que nós entendemos que a prevalência da política pública, ela deve estar no social, ela deve estar em trazer oportunidades educacionais, ela deve estar em gerar empregos que as pessoas possam trabalhar, em depois melhorar a qualidade dos empregos, porque eu acho que é esse o papel que nós temos. Se dá muito mais pela equidade do que pela igualdade, né? Sim, a equidade me parece nesse momento muito mais uma narrativa válida do que a igualdade. Porque ninguém aqui quer igualar os desiguais, né? O que nós queremos é gerar uma igualdade de oportunidades para que todos possam desempenhar o máximo das suas potencialidades. Com
construção de acesso, né? O social da base, né, do usuário, ele é muito mais uma situação de pertencimento e de poder estar ligado a qualquer acesso redundante e simples, mas é isso, de poder estar participando da comunidade, de poder estar participando da educação, mas isso não é tão bonito como tu trouxe antes, né? Não é o que traz o volume, não é o que traz uma inauguração, não é o que produz material, não produz foto, mas é o dia a dia, porque todas essas relações são feitas por seres humanos. E então essa secretaria e a política pública social, ela dialoga, na verdade, com o ser humano, ela produz essas melhoras, mas é que aí entra a questão do julgamento de novo, a gente tenta igualar todo mundo na mesma régua, então nem todo mundo vai atingir os mesmos objetivos, por isso que igualdade não vai de fato existir. E é mentiroso a gente trabalhar como se fosse, né? Talvez para uma pessoa que estava lá numa vulnerabilidade extrema conseguir organizar a sua vida, ter uma casa estruturadinha, ter uma rotina de vida bem posta, ter um emprego regular, seja já uma grande vitória. É que essas situações elas fogem muito do que nós estamos habituados a viver, né? O pessoal, de forma geral, às vezes esquece que o que se tem dentro de casa não é o que o outro tem. Ou esquecemos de ver nossos problemas também, né? Sim. Mas se tu for ver um recorte simples e que é preocupante, por exemplo, dentro da política da defesa da mulher, das violências que ocorrem, é muito comum tu ver que uma mulher, por exemplo, não aceita sair de casa, por mais que tu oferte um aluguel social, que tu dê o alimento, que todas essas estruturas que o poder público fornece, de igual forma ela não sai dessa dependência de violência, não é porque ela não quer ou porque não consegue deixar simplesmente aquela residência, mas não porque ela não consegue se desvencilhar porque ela é dependente financeira, ela não tem oportunidade de trabalho, aí a baixa escolaridade, então ela acaba sendo refém de todos esses movimentos. Então é muito além essa questão do social do que simplesmente pensar que é para distribuir camisa, roupa, que é para distribuir alimento, telha, saibro. Não, tem muito mais por trás disso, que é o que é de fato trabalhado e fundamental nessa pasta, né? Perfeito, Matheus. Baita conversa. Sei que a gente ia ter muitos assuntos ainda pela frente, mas quero te agradecer a oportunidade de estar conversando contigo. A gente aprende muito. Eu me sinto muito feliz porque a gente mora perto, inclusive, mas nem sempre a gente consegue sentar e bater um papo assim, de qualidade, com tanto tempo para conversar sobre os assuntos. É notável o quanto tu conseguiu aprender e fazer. Ao mesmo tempo que tem as frustrações, tem as coisas boas da política, né? Eu lembro que uma política pública que nós lançamos lá em Igrejinha, e era bem inicial quando eu saí formar Igrejinha, e eu me senti muito feliz quando eu fui um dia jantar com a minha família no Ecoland, e me atendeu lá um rapaz que tinha sido garçom, capacitado pelo Formar Igrejinha, e eu fui lá jantar e ele pediu para tirar uma foto, e eu não entendi porque não é comum, ninguém aqui é celebridade, e eu perguntei para ele, eu disse, cara, eu tiro, mas me diz o porquê. Ele disse, não, porque eu fui daquela primeira turma de formação de garçons, e naquele momento eu estava desempregado, com dificuldade de sustentar a minha família, e pude ter um emprego, tá ganhando minha vida de forma digna. Então, por mais que tenham dificuldades, a mensagem que eu sempre quero deixar é que vale a pena e que a gente pode acompanhar pelo menos a ruptura de alguns ciclos, né? E isso para mim representa quase como inaugurar uma obra, né? Nem sempre tem aquela pompa, a gente não rasga a fita, mas toda vez que uma família rompe aquele ciclo de vulnerabilidade e exclusão, a gente está na memória, assim, na mente, rasgando a fita, inaugurando, porque aquela obra a gente sabe que está feita. Então, muito obrigado pela presença e obrigado pela parceria de sempre. Não, mas esse recorte que tu traz é porque essas vidas que a gente impacta, nós não fazemos ideia de quem são, né? Às vezes pequenas ações nossas trazem um efeito absurdo, né? Quase o efeito borboleta ali, nós não sabemos o quanto nós produzimos. Nós produzimos. E aí, inclusive, a questão de divulgação, de transparência se dá de forma mais difícil, né? Pela questão ética, sigilosa das ações, tu dar esse repasse à comunidade, ele é mais difícil, né, Jeff? Mas agradeço mais uma vez as tuas palavras. Tu sabe o carinho que eu tenho por ti e, de fato, eu ter voltado a estudar, de ter retomado o serviço social que eu tinha abandonado lá atrás, passa muito por conversas contigo, pelo que tu incentivou, pelo que tu traz desse dia a dia de construção, de saber que esses espaços existem, mas que tu tem que estar preparado para ocupá-los também. Não, nada cai do céu, não foi simplesmente por um pedido ou um desejo que as coisas ocorrem, precisa ter o trabalho e a capacitação técnica.
tu é um merecedor também dessas... Tu estudou, tu procurou, tu sempre foi resignado a fazer essas buscas, né? A gente sabe o quanto tu foge, inclusive, de mídias sociais. Talvez esse pessoal que está nos acompanhando não sabe, mas o Jefferson, antes de ter essa questão política, de estar se lançando a candidato, não tinha mídia social. Verdade. Não tinha Facebook, Instagram. Então, o Jefferson, que eu tenho o prazer de conhecer, ele é um pouco diferente do que aqui está na minha frente. Talvez por isso a questão técnica da gente dialogar ela se dá muito menos, porque eu tenho a oportunidade de conhecer o Jefferson por trás desse poder público, das ações dele dia a dia, de construção partidária, né, que tu também tem essa trajetória, essa caminhada. Caminhando hoje, construindo um vale também, depois de já ter sido de Igrejinha, a gente sabe o quanto tu constrói em Taquara, já construiu em Porto Alegre. Então, Jefferson, um prazer estar aqui e de poder falar sobre o SUAS, que hoje, já há mais tempo, é uma motivação que eu tenho, é algo que me deixa muito feliz de poder conversar sobre. Tenho certeza que quem é da área e está ouvindo deve estar muito feliz, porque é difícil ter espaço, ter voz, esses profissionais do meio. Verdade. É muito mais fácil sempre ouvir e trabalhar, inclusive, com as políticas que são, por mais que seja psicólogo, mas que não seja da área do SUAS. Então, poder hoje falar, não falo só em nome do secretário Matheus, mas acho que de toda uma classe, inclusive, a qual tu já defendeu, eu sei que tu ainda defende não sendo secretário, sei que teus projetos passam muito por essas áreas. Então, Jefferson, prazer é todo meu, agradeço o convite. Beleza, e juntos a gente podcast.